Entrando, vamos chegando. Vou colocar aqui o tema, né, da nossa live de hoje. Que a gente vai conversar sobre os luxos que a gente deve priorizar. Eu vou te contar. Quais luxos devemos priorizar no nosso dia a dia? Prontinho, só fixar. Então vamos nós. Começando com essa musiquinha gostosinha. Um bom chazinho, que eu já falo desse tema com vocês. Você tem paciência de esperar o chazinho ficar pronto, né? Do processo do chá. Eu lembro que eu tive agora há pouco, né? Tava em Bali, nas férias, e um dos lugares que a gente conheceu foi um café que diz que é o café mais caro do mundo, porque o café é feito através do processo do estômago, né? De um animal específico, que é o luwak. E a gente foi conhecer, né, como é esse processo e foi experimentar desse café, desses chás. E o processo do café, quando ela traz o grão, é numa cafeteirazinha transparentezinha que acende ali o foguinho, coloca um vidro assim por cima, sabe? E a gente teve que esperar, né? E acredito que isso tá um pouco em falta. A gente não tá mais sabendo esperar tanto, né? A gente tá sempre apressado, sempre querendo resolver tudo, sempre querendo dar todos os cheques nas nossas listas intermináveis de tantos afazeres, de tantas obrigações, não é mesmo? Tu se identifica com isso? Eu quis conversar contigo hoje sobre isso, meu chazinho aqui tá bem quentinho. Quis conversar hoje assim sobre isso contigo, vou baixar aqui um volume. Porque é o que eu tenho percebido, né? Eu tenho percebido isso no consultório, eu tenho percebido isso aqui nas redes sociais, eu tenho percebido isso na vida. Nas minhas férias eu senti isso propriamente muito, né, na pele, dessa pressa que a gente tá vivendo o tempo inteiro e do quanto que a gente necessita de mais pausas, de desacelerar, sabe? Diminuir, assim, o volume de tantas vozes, diminuir a passada das coisas, da vida, de tantas atividades que a gente se compromete em fazer, né? Então, eu pensei nesse tema, né? Quais são os luxos que a gente deve priorizar no nosso dia a dia? E eu queria que a gente começasse pensando nisso, né? O que são luxos? Né? O que são luxos? Assim, geralmente quando a gente fala disso, a gente tá falando de um lugar externo e parece muito longe, né? Ah, esse luxo aí não é pra mim. Esse luxo aí eu não dou conta. Esse luxo eu não consigo, eu não posso, não tenho acesso, né? Isso aí é só quem faz tal outra coisa vai ter esse acesso a esse determinado tipo de luxo. Só que, e é por isso que eu usei propositalmente esse nome, porque tem coisas que são básicas da nossa vida, pra nossa saúde, pro nosso dia a dia, mas que se transformaram em luxos, né? São básicas no sentido de necessárias, no sentido de que a gente precisa aprender a priorizar, a atender, né? Mas que a gente não atende, que a gente não faz. Então, tô gostando dos corações subindo, tá? Então, a gente precisa aprender que certos luxos, eles precisam, sim, ser priorizados. Né, que a gente pode conversar sobre a tarefa de casa bem feita. Ai, Raniele, o que é isso que tu tá falando? Que, assim, não tô entendendo direito. Vamos pensar na agenda, né? Qual a agenda que tu faz tua programação, do que tu tem que fazer durante o dia, a semana, né, o mês. Eu já até conversei isso outras vezes com vocês, dei dica, né, de nessa agenda, de repente, separa ela por cores, né? Quais são as atividades ali que eu me dedico a outras coisas, outras pessoas, trabalho, filho, casa, família, e que coisas ali que são minhas, que eu tô me incluindo na minha agenda, né? Então, assim, as outras pessoas, né, meus filhos, meu marido, né, minha casa, são importantes pra mim, mas não falam de mim, não são minhas, não sou eu, né? Então, assim, deixar a criança na escola não é meu. Eu tô fazendo isso pelo fulaninho, pela fulaninha. O que é que eu posso dizer que eu tô fazendo então por mim?
Quando eu vou numa consulta minha, quando de repente eu tô praticando algum hobby meu, algum lazer meu, né? Quando de repente eu tô ali fazendo a minha atividade física ou separando aquele momento para estar com pessoas queridas, né? Praticando o meu vínculo aqui de relacionamentos, que a gente também precisa estar trabalhando isso. Então a gente precisa olhar para essas esferas e aprender a se tirar do segundo plano e se incluir nessa agenda. Né? A gente precisa se colocar também em primeiro plano, né? Então, talvez se colocar em primeiro plano seja um luxo, né? Nem todo mundo consegue. E é triste, porque a gente sente, né? O nosso corpo sente, ele dá sinais, a gente entra em processos de adoecimento. Então, será que eu tô dando a atenção devida? Será que eu tô me cuidando da forma devida, né? E aí, nesses pontos, eu queria que a gente pensasse o que é a tarefa de casa bem feita. A gente vai, eu vou falar aqui pra vocês, de pontos que a própria Organização Mundial de Saúde e outros estudos também, né, de medicina de estilo de vida, da própria psicologia, apontam que são importantíssimos, que são prioridades, mas que infelizmente viraram luxos, né? Que são ter uma boa rotina alimentar, ter uma boa rotina de exercícios físicos, priorizar o seu sono, ter bons relacionamentos, né? E aí, nesse ponto, eu quero que a gente converse e destrinche sobre cada um deles. Eu separei aqui alguns pontos para a gente ir identificando. E antes de entrar nesse do básico bem feito, eu queria te alertar para alguns pontos que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala de exaustão mental, de exaustão emocional, que às vezes vai passando despercebido. Tô vendo vocês entrando, sejam bem-vindas. E aí, tem alguns pontos que alertam, né? Poxa, será que eu tô vivendo aqui algum processo de exaustão mental, exaustão emocional, né? Será que eu tô conseguindo dar conta de olhar pra isso aqui que é meu? E aí, tu pode, né? Tipo, que sintomas são esses? Que sinais que aparecem? Primeiro sinal, né, que a gente pode estar observando é uma ansiedade muito constante. Então você tá o tempo todo ansiosa, se sentindo, sabe, preocupada lá na frente, como é que tá, o que é que vai acontecer. É uma dificuldade de estar aqui e agora, né? Presente, literalmente. Isso leva para o outro ponto que também pode ser um sinal de exaustão, que é estar desconectada. Sabe assim, verdade, né? Talvez já tenha sentido aí, em algum momento da vida. O outro ponto que a gente identifica junto com essa ansiedade, e que pode também ser uma característica dessa exaustão mental, né, emocional, é a questão de você se sentir desconectada de si. Então você tá aqui, mas tá com pensamento no trabalho. Você tá lá no trabalho, mas tá com pensamento em casa. Você tá em casa, mas tá com pensamento que as amigas saíram e você gostaria de ter ido junto. Você tá desconectado, né? É difícil realmente estar aqui e agora, inteiro, presente. Outro ponto da exaustão mental, e esse assim eu escuto muito aqui no consultório, muito, né? E eu posso dizer pra vocês que a grande maioria dos meus pacientes são mulheres, então é uma questão muito recorrente em mulheres. Né? E eu vejo também muito aqui no Instagram, recebo alguns directs que falam sobre isso, que é a sensação de estar exausta. Né? Então é uma sensação que reverbera, que repercute, o tempo inteiro você tá lá. Meu Deus, estou exausta, não aguento mais. Isso é um ponto que a gente também precisa estar atento. Né? Isso também é um sinal do corpo dizendo, será que eu tô conseguindo me incluir na minha agenda? Será que eu também tô me colocando em primeiro lugar nessa minha agenda? Eu tô sempre em pano de fundo, né? Eu sempre tô aqui atrás, fazendo e resolvendo tudo pra todo mundo, sendo a boazinha, ganhando créditos por isso, porque a gente ganha, né? A gente ganha o reconhecimento, ali as pessoas falando e tudinho. Mas é o suficiente? A troco de quê? Tô passando por cima de mim, será? Né?
E aí tu pode dizer assim, tá, beleza, Raniele, então como é que eu equilibro os pratinhos da vida? Porque assim, eu tô exausta, eu tenho que fazer, eu tenho muitas obrigações, eu tenho muitas responsabilidades, eu me comprometi com muitas coisas e eu preciso segurar os pratos da vida. Como é que eu vou fazer sem ficar exausta? E eu vou te dizer, né, assim, primeiro, que eu sempre pontuo, eu não tenho uma fórmula mágica, cada um tem a sua subjetividade e isso é incrível. E isso é que faz a nossa diferença no mundo, né? Então a gente precisa aprender a olhar e reconhecer como funciona para a gente. Esse é um ponto. Outro ponto, às vezes a gente não vai dar conta de equilibrar todos os pratos. Às vezes alguns pratos vão cair, vão quebrar. E ok, né? Então a gente precisa também aprender a lidar com essas fragilidades, com essas nossas vulnerabilidades, com o estado de que a gente não é super mulher, venderam isso errado pra gente. A gente não é, a gente é só mais uma humana, tentando aqui dar conta das nossas coisas, da nossa vida, das nossas responsabilidades. Então, os pratos, eles podem cair, né? E aí eu quero falar das intermináveis listas que a gente faz. Né? A gente coloca lá todas as responsabilidades, todos os compromissos que a gente se comprometeu de fato com alguém, com alguma pessoa, e a gente vai só cumprindo, vai só dando check, às vezes sem consciência nenhuma. Então assim, eu preciso dessas listas intermináveis. Será que algum ponto dessas listas dá para eu dar uma leve diminuída? Dá para eu focar mais em algo que eu realmente quero, né? Tomar aqui um bolinho de chá. Quando a gente tá muito com uma lista interminável de coisas, fazendo, sem consciência, sem se incluir na própria agenda, a gente também entra em outro ponto que chama a atenção, que pode trazer esse lugar de exaustão, que é a questão da irritabilidade, né? É como se a gente estivesse inflamada. Então o tempo todo a gente tá com raiva, a gente tá sendo explosiva com as pessoas, ou maltratando, ou falando mais grossa, né? Porque a gente não tá nem se aguentando. Como é que a gente vai ser a boazinha pro outro, né? Então são pontos que a gente precisa ter atenção. Eu fiz alguns pontos aqui pra eu não me perder, tá? E tentar trazer o máximo possível. Então, nessas listas intermináveis, uma coisa que é importante, que é fundamental, que vem até do livro Essencialismo, né? O Mark Gray, acho que é assim o nome dele. E eu tenho live aqui, tá? No canal sobre o livro Essencialismo, então tu pode revelar. Mas ele traz isso. Dentro dessa lista interminável que a gente se coloca, a gente precisa aprender a se colocar no lugar de escolha. Então, assim, não é que eu vou simplesmente fazer tudo, eu vou escolher o que é prioridade, o que é que realmente merece minha atenção, para que eu consiga ter energia para as outras coisas, inclusive para mim mesma. Outro ponto essa parte também amo, também é lá do essencialismo. Fazer menos, porém melhor. Então, o que é que isso quer dizer? Que a gente precisa se implicar, entender que a gente vai precisar se esforçar para as coisas acontecerem, para que a gente tenha resultados. E não necessariamente que a gente vai precisar fazer um monte. A gente pode fazer menos, mas fazer melhor, fazer com mais dedicação, fazer mais inteiro, né? A gente falou aqui que às vezes a gente fica desconectada, que a gente não tá aqui inteira. Então, é sobre isso. Talvez a gente precise aprender mais a isso, diminuir a lista para conseguir fazer menos, mas fazer inteiro, fazer com mais qualidade, né? E isso é o que vai trazer resultado, tá? E os luxos básicos que a gente deve aprender a priorizar é a tarefinha de casa que todo mundo deveria fazer. Não é a Raniele que tá dizendo apenas, é a Raniele também, né? Eu falo muito isso aqui no consultório, mas algo, né, uma organização maior do que a Raniele traz isso, a Organização Mundial de Saúde.
que são alguns pilares para a nossa manutenção de vida, de qualidade de vida, de estilo de vida, para a gente ter saúde mesmo, tá? Então são 4 pilares que eu quero trazer hoje aqui. A gente vai destrinchar rapidamente um pouquinho sobre cada um. A questão do dormir. A gente precisa aprender a dormir. E os estudos apontam, né, estudos neurológicos inclusive apontam que adultos precisam de 7 a 8 horas de sono, né? Se for menos do que isso e tu fica super bem, tu é exceção. E são poucas exceções. Então, tenta olhar mais para esse lugar do eu preciso de 7 a 8 horas de sono. Ah, mas eu funciono mais de manhã, eu funciono mais de tarde. Ok, organiza a tua agenda, teu horário, de forma que tu durma 7 a 8 horas de sono. Porque isso vai te ajudar na manutenção dos teus hormônios, isso vai te ajudar no teu humor. Então, aquela irritabilidade que a gente falou da exaustão, vai tender a diminuir. Vai te ajudar no teu processo de concentração, no teu processo de aprendizados, de memória, né? Então, assim, até vou aqui frisar pra gente ver se entra mesmo na cabeça e fica, que aquele papozinho de trabalho enquanto eles dormem, gente, isso não é saudável, né? Então, assim, você vai precisar dormir, tá? Colocar aí que é prioridade, que é o básico bem feito, dormir. Isso não é perda de tempo. Tu tá ganhando tempo, porque tu tá melhorando o teu processo de memória, de qualidade. Sabe assim, quando você tá exausto, você lê e você não entende o que tá lendo. E você dormindo vai ajudar que você leia e consiga entender o que você tá lendo, absorver de fato o que tá acontecendo. Então o sono é prioridade sim, tá? E aí vem o lado subjetivo, óbvio que cada um vai ter o seu horário de dormir, de acordar, mas tenta cumprir as 7 horas, 7, 8 horas, tá? E se observa, olha, eu dormi 7 horas e tô super bem, acordei disposta e tal, é o suficiente. Ou então, não, dormi 7 horas ainda tô assim, então talvez eu precise de 8, vou experimentar 8, né? E aí vai vendo o que é que funciona melhor pra ti, certo? Outro ponto, se alimentar bem. Eu escutei esses dias, eu achei o máximo e eu quero dividir isso aqui contigo. Porque quando a gente fala de alimentar bem, geralmente a gente associa quem? Lá vai eu ter que fazer dieta, eu vou ter que tirar isso aqui da minha rotina. Ah, mas eu gosto de comer isso aqui, não vou poder comer. E não. Aí você já começa a ter tantos empecilhos que você já desiste antes de começar, né? E aí, pra tentar facilitar a tua vida, o que é que pode ser o se alimentar bem? Pra gente pensar com mais amor, tá? O se alimentar bem pode ser incluir coisas saudáveis. Vamos tentar pensar assim, se eu tô comendo aqui, sei lá, não tô comendo agora, né? Mas vamos pensar, tô comendo aqui meu prato de comida normal do dia a dia, o que eu já gosto de comer, sei lá o que você gosta de comer, tá? E aí tu pode pensar assim, eu vou incluir saúde aqui dentro desse prato, então eu não vou precisar retirar. Não agora, sei lá, depois, quando tu sentir que agora dá pra retirar, ou eu quero, ou o médico aconselhou, aí a gente vai fazendo os ajustes, mas vamos incluir saúde. Então, dentro desse prato de comida que já é o tipo que você come, o que é que eu posso incluir aqui que é mais natural, que é mais verde, que tem mais fibra, né, que de repente possa trazer mais vida. Quando a gente pensa em vida, a gente traz o mecanismo de olhar pra natureza mesmo. Então, quanto mais natural, provavelmente mais vai ter saúde ali pra ti. Então, inclui, né? Em cada refeição tenta incluir alguma coisa. Vai ser uma fruta, vai ser uns grãos, né? Vai ser uma verdura, não sei. Esse é mais um ponto, certo? Então, a gente já falou de 2 pilares, que foi o do sono, né? Dormir bem, dormir com qualidade, e o se alimentar bem. A gente vai entrar no 3º pilar, de novo, baseado em estudos, né? Da Organização Mundial de Saúde, estudos neurológicos, estudos psicológicos. Então, assim, tudo eu tô falando pautado, certo? 3º ponto, exercícios físicos. Raniel, eu vejo tu indo aí pra musculação, mas eu definitivamente não gosto. Quem diz que precisa ser só musculação? Né? Embora a Organização Mundial de Saúde fale que a gente também precisa de exercícios de força, né? E não é só por estética. Embora, se for por estética, tá tudo bem também, né? Mas, pela própria saúde em si, pensa no teu envelhecimento.
Eu já falei isso aqui outras vezes. Pensa de quando tu estiver lá mais idosinha, idosinho, né? De você conseguir subir e descer uma escada. De você conseguir sentar no chão pra brincar com os teus netos, se tu tiver. De tu conseguir fazer uma viagem só, porque tu consegue se locomover. Né? Então, quando a gente fala de exercício físico, a gente fala desse campo de movimentação. Muito bem, exato. 1, dormir bem. 2, comer bem. 3, praticar exercícios. Perfeito. É isso aí, tá entrando, né? Então, que exercícios, de repente, que eu posso fazer, que eu posso trazer movimento no meu corpo? E dentro desse pilar, uma coisa que eu acho fantástica, assim, a gente pensar, é que eu tô movimentando esse meu corpo e estes movimentos, essa rotina, eu posso levar para outros campos, outros aspectos da minha vida. Então, de repente, eu tô aqui me exercitando, vamos pensar numa caminhada, que é o mais simples, tá? Que talvez seja mais acessível para qualquer pessoa. Eu posso dar aqui uma volta no quarteirão do meu bairro, né? Enfim, né? Posso ir na praia, no parque, não sei. E aí, vamos pensar que hoje tu fez a caminhada e tu deu uma volta no quarteirão. E ai, meu Deus, fiquei cansada. Amanhã tu vai de novo e tu consegue dar uma volta, mas tu diz, acho que ainda tem um fôlegozinho aqui, consegui mais um pouquinho, mais um pouquinho. Nesses movimentos, tu também te conecta mais com a tua respiração, tu sente mais o teu coração, porque a gente não faz isso no dia a dia, né? A gente vai vivendo, vai fazendo as nossas coisas, a gente não para pra, olha, eu tô respirando desse jeito, tá profundo, não tá curtinha a respiração, a gente não para pra se observar. Quando a gente faz exercício físico, o nosso corpo ele tá pedindo isso. Então a gente se conecta, é um momento de se conectar com o corpo, de aprender a ouvir esse corpo. O que é que esse corpo tá anunciando, o que é que ele tá me dizendo? Né? Tem mais fôlego, não tem? E mais, quando tu andou uma voltinha, no dia seguinte tu conseguiu dar 2 voltinhas, ou no mês seguinte, sei lá, né? No teu tempo, tu conseguiu avançar, tu vai conseguir levar isso para outros campos da tua vida, no sentido de, caramba, eu consegui avançar, eu consegui andar mais, eu consegui melhorar a velocidade, eu consegui suportar mais peso, minha respiração ficou mais leve, mais fluida. Então, eu consigo fazer isso aqui. Então, eu consigo... Não. Entende? Porque você tá se desafiando ali também. E tu consegue levar isso para outros campos da tua vida. Tem outro exercício que eu gosto muito, inclusive também pratiquei lá na viagem, né? Gente, eu ainda tô muito conectada com a viagem, então provavelmente eu vou citar muitas vezes isso aqui ainda, tá? Que é o yoga. Então, o yoga, um dos princípios dele é que a gente... Eu não vou saber falar bem bonitinho igual o yoga, tá, gente? Pequenas evoluções são tudo mesmo, exato. São os famosos micropassos, né? Que eu também trago muito aqui pra vocês. Que a gente vá fazendo todo dia, um pouquinho, um dia de cada vez. Micropasso, a gente não precisa dar grandes pulos. A gente, dando um micropasso, já vai trazer resultado. Voltando pro yoga, um dos aprendizados, né? Um dos princípios que ele traz é que a gente aprenda a suportar o desconforto. Olha como isso é profundo. Isso se conecta com o nosso dia a dia da vida. Percebe? Tu consegue pensar em algum desconforto da tua vida, do teu dia a dia, que tu diz, isso é insuportável. Olha, tal situação eu não suporto. E eu saio de cena, jogo tudo pro ar. Ou então, não sou nem obrigada. Mas será? Será? Porque tem desconfortos que são necessários que a gente aprenda a suportar. Tem desconfortos que eles vão aparecer na vida e a gente vai aprender a lidar. Vai precisar aprender a lidar. Né? Então, vê como o exercício ele também traz esse lugar. Né? Por exemplo, conversas difíceis. Será que fugir das conversas difíceis vai resolver? Ou será que eu vou precisar aprender a lidar com esse desconforto e dizer, tá bem, vou ter que ter essa conversa, vamos lá. Né? Então, são aprendizados. O que mais? Outro ponto que o exercício físico também pode ajudar. Diminuir o nível de comparação da gente com o outro. E talvez substituir essas comparações que a gente faz o tempo inteiro com o outro, com a gente mesmo. Então, eu consigo me comparar comigo mesma. Olha, quando eu comecei, era bem difícil isso.
Hoje eu já consegui avançar nisso, evoluir nisso. Nossa, olha como eu melhorei do começo até hoje. Né? Tem desconfortos que são necessários suportar. Exato, exato. Essa é a frase. Tem desconfortos que são necessários suportar. Isso é ser adulto, né? Vocês estão vendo aqui que eu tô, né, mansinha, mas falando verdades, né? Trago verdades. Que mais? Então, se eu consigo ter força, se eu consigo ter disciplina, se eu consigo me movimentar nos exercícios físicos, eu posso pegar essas coisas e levar pra vida. Não à toa, vocês veem muito, né? Aqui, acho que o Instagram ele é uma boa tela pra gente estar observando esses aspectos da vida, que são pessoas que estão lá. Inclusive, eu já escutei muito, Rani, como é que tu consegue ter essa disciplina, acordar cedo, sei o quê, ir pra academia, nananana. Gente, não é motivação. Mentiu quem disse, né? Que tipo assim, acordo todo dia motivada. Mentira, né? A gente começa ali, faz a rotina, daqui a pouco a gente vê que depois foi tão bom, ficou tão bem. E a gente vai entrando nesse lugar realmente da disciplina, vai pela disciplina, né? Vai pela rotina que já tá criada e que você sabe que vai te fazer bem. Então isso é construído. E eu vou te dizer uma coisa, se tu constrói todo dia um pouquinho, se todo dia tu coloca um tijolinho, no dia que, sei lá, você não estiver bem, né? No dia que você, vamos pensar no ponto lá da alimentação saudável, né? Inserir mais coisas saudáveis. No dia que você chutar o balde, não vai quebrar teu muro todo. Ele já tá construído, ele já tá lá firme, entende? Então, tudo bem, foi só um dia, foi só um momento, depois eu volto de novo e eu construo de novo mais um tijolinho. Agora, se eu passo o tempo inteiro sem construir tijolo nenhum e eu construo um e quero que ele sustente uma casa, aí, meu amor, desculpa, né? Não vai dar. Eu tô sendo negligente comigo mesma. Então, não dá pra gente olhar para os 3 pilares que eu falei até agora. Dormir bem, né? Sono de qualidade, se alimentar saudável, fazer exercício físico. Não dá pra gente olhar pra esses 3 e dizer, não, isso é luxo, não cabe na minha rotina, porque, Ranelli, olha, sabe qual é a minha rotina? Minha rotina é assim, assada, nananana. Tudo bem, né? Tudo bem, tu tem tua rotina desse jeito. E aí, se tu chegou agora, tu pode voltar, vai ficar salva essa live, que eu falei dos pontos, dos sinais que o nosso corpo vai anunciando quando a gente tá entrando em processo de exaustão, né? Mental, emocional. E isso acontece muitas vezes porque a gente está sendo negligente com a gente, porque a gente não está se incluindo na própria agenda. Então, esses pilares que eu estou trazendo é o básico bem feito. É o básico bem feito. E se a gente for olhar para outros campos da vida, isso é difícil. É difícil a gente encontrar um básico bem feito. Um profissional que na área que for, faça o básico bem feito. É tão difícil que quando a gente encontra, a gente diz, nossa, esse profissional, olha, não sei o que, porque não. Gente, ele fez nada demais. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele fez o básico, né? Mas tá tão difícil, é tão raro, é um luxo, né? Mas não deveria ser. E a mesma coisa são esses pilares. E eu vou entrar no 4º pilar, que são dos relacionamentos saudáveis, dos relacionamentos bacanas, né? Que façam bem, que nos elevem, que nos tragam bem-estar, que somem. Então, esse outro ponto a gente também precisa estar de olho. De novo, baseado, né, na Organização Mundial de Saúde, nos estudos de psicologia, nos estudos de estilo e qualidade de vida, tá? Então, que relacionamentos eu tenho construído? Com quem que eu tenho andado? E nesse ponto eu queria colocar aqui uma reflexão pra gente sair um pouco da nossa bolha. Que às vezes a gente já tá tão na bolha, tão inserida ali, que a gente tem uma tendência a se comportar como as pessoas que estão próximas da gente se comportam. E isso pode ser bom, isso pode ser assustador. Por quê? Porque às vezes a gente acaba que se culpa, se julga, evita fazer algo que realmente vai fazer bem para a gente. Olha a nossa subjetividade que precisa ser vista, respeitada, valorizada. A gente acaba deixando isso de lado para fazer igual ao outro, porque é na nossa bolha.
E às vezes a gente precisa sair da bolha e se conectar com outras pessoas diferentes da gente que permitam a gente a enxergar a vida sob outros olhos, né? Sob outras lentes. Vou dar um exemplo. Se não tiver ficado muito claro, agora vai ficar. Vou te dizer, por exemplo, digamos que a tua bolha da rotina é ter em volta pessoas que são workaholics. Trabalham igual a tu, digamos, né? Que também seja assim, não sei. E aí, nesse lugar que você tá ali, de workaholic, dificilmente você vai achar que vale a pena pausar, que é necessário pausar, que é necessário não esperar pelo final de semana, pelo feriado, pelas férias, que a gente precisa ter isso na rotina. E se tu ousar nesta turma a dizer, não, hoje eu acordei aqui, tô no meu home office, a rotina de trabalho aqui tá um pouco mais leve, então vou me permitir passar amanhã aqui, ó, deitadinho, de cabeça, pronto, deitadinho, vou ficar aqui descansando em plena segunda-feira, terça, quarta, quinta, não sei. Um dia atípico, que não seja final de semana, não seja feriado, não seja férias. Talvez, se tu se permitir fazer isso, tu não vai ter nem coragem de falar para as pessoas da tua bolha. Porque tu vai ser a preguiçosa, porque tu vai ser a doida, como é que pode, não sei o que, não. Tu vai ser julgado, não vai? Agora, se tu tem essa bolha de pessoas que tu te relaciona, em paralelo, tu se permite ir para outros campos, se conectar com outros tipos de pessoas que pensam diferente, que talvez tenham uma vida muito mais saudável, né, como o Mark Gregg do Essencialismo, né? Tem live aqui, quem quiser ver, tá? Salva aí no canal. Mas que eu trouxe hoje também. Fazer menos, porém melhor, né? Então talvez tenha outras pessoas que não estão lá, meu Deus, dando sangue à vida delas pro trabalho. Elas estão ali direcionando uma parte da energia pro trabalho, outra parte da energia pra casa, outra parte da energia pros filhos, outra parte da energia pro parceiro, outra parte da energia pra si própria. Então se cuida, descansa, permite, Na hora que tu falar que fez isso, olha, porque hoje tava mais livre aqui no trabalho e eu passei a manhã descansando, a pessoa vai dizer, que bom, né? Poxa, faz mais vezes isso, como é que tu te sentiu? Não é importante que tu faça isso outras vezes? Legal que tu tenha te respeitado, né? Então esse é um ponto da gente também manter boas relações, né? Nesse sentido, que relações somam, que relações me acrescentam, que relações me ajudam a evoluir, a me elevar, certo? E dentro também desse último ponto que eu tô trazendo, das relações, a gente precisa aprender... Nossa, a internet travou aqui, não sei. Vocês estão conseguindo me ouvir? Voltou, não voltou? Deixa eu beber um chá aqui. A gente vai lidando com os imprevistos. Chazinho de limão, gengibre, mel, tão delicioso. Voltou, estão conseguindo me ouvir? Nossa, travou total. Voltou? Pronto. Acho que voltou, né, gente? Ótimo. Então, só pra gente ir finalizando o quarto e último tópico, né, ainda das relações, a importância de manter relações saudáveis, boas, que nos elevem, a gente sair do lugar das projeções que fazem em cima da gente, né? As projeções do que esperam que a gente seja, de como a gente tem que se comportar. Então, quanto mais eu consigo olhar pra mim e me cuidar, eu vou conseguir defender esse lugar também, né? Eu não vou simplesmente dizer amém e reproduzir o que estão esperando de mim. Tá normal? Ótimo. Porque aqui travou total. Que bom, ótimo. E aí, pra gente pensar mais, né? Que outros luxos eu deveria priorizar? E talvez eu acho que é tão luxo, que é tão distante, que eu deixo passar e que eu não faço isso. Autoconhecimento, né? Talvez fazer terapia, procurar outros meios, né? Que me proporcione esse lugar, ler livros, né? Praticar meus hobbies. Que outros campos?
eu posso entender que são luxos, mas que talvez eu devesse priorizar. Tempo livre. Tempo pra não fazer nada. Gente, vou confessar que abre meu coração. Um pedacinho de como eu voltei das minhas férias. Inclusive, eu tô muito implicada nesse tema de hoje. Vocês já sabem que eu pauso todos os dias, inclusive incentivo vocês os 20 minutos. Se for possível, só uma vez por dia, beleza. Mas se possível, que tentem mais do que uma vez. Se não deu certo tirar os 20 minutos de uma vez, tira 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos de tarde. É importante que vocês pausem, que vocês tenham os tempos livres, os tempos de não fazer nada, o tempo de autocuidado com vocês mesmos, né? Enfim, já faço tudo isso, beleza? Tudinho, já vim com rotina ok, mas saí de férias. E lá, foi interessante, assim, só um breve parênteses, tá? Dividindo aqui com vocês. Foi interessante porque a gente foi querendo conhecer, a gente foi pra Bali. Então a gente foi com a ideia inicial de vamos conhecer várias coisinhas. Só que assim, nem é meu perfil, nem é o perfil do Felipe, meu parceiro. A gente sai explorando, turistando, aí tem que ir de manhã e tarde, não sei o que, não é, a gente se cansa, a gente não gosta de viajar assim. A gente gosta de ter os nossos tempos livres, de simplesmente só dar uma volta aqui, ver o que é que acontece, ver se algo chama atenção. A gente é muito assim. E é isso que quando a gente chegou lá, a gente reservou o primeiro hotel, acho que 4 dias, 5 dias, não me lembro bem. Que a ideia era depois, né, a partir do 5º, 6º dia, ir pra outras cidades, outras ilhas e tudo mais. No primeiro dia que a gente chegou, a gente já gostou tanto da vibe, da energia do lugar, que aí o Felipe já olhou pra mim e disse, o que é que tu acha da gente ficar todos os dias aqui? Eu acho perfeito. Né? Então a gente já ficou por lá. E eu tô trazendo isso porque acabou que a gente ficou vivendo aquela cidade, né? Então a gente foi construindo uma certa rotina ali. E eu desacelerei, de verdade. Né? Porque às vezes a gente tira férias, em vez de a gente descansar, a gente fica acelerado, porque quer conhecer, porque quer fazer isso, porque quer fazer um monte de coisa que a gente não se permite fazer no dia a dia, na vida, na rotina da vida. Por isso que é tão importante o tempo livre, as pausas, os descansos. E eu que já tinha uma rotina, ok, bem sustentada, né? Consegui aqui trabalhar, estudar, ter minhas pausas, meus descansos. Gente, eu voltei, eu vou diminuir mais ainda a minha lista. Eu preciso de mais momentos. Por quê? Porque lá, que eu tava com a rotina bem diminuída, eu me percebi mais inteligente, eu me percebi mais criativa, mais livre pra pensar, pra construir, pra fazer conexão. Então, às vezes a gente se empanturra demais, se enche demais de informações, de coisas externas, e não dá nem tempo a ouvir o que tá dentro. Não dá nem tempo a absorver, digerir, transformar, criar. Né? Então, os tempos livres, eles colaboram nisso, né? A assentar o que tá vindo, a juntar, conectar, transformar, criar. E pra isso, quero deixar um recado muito forte, né? Não espere o final de semana, o feriado, né? Aí em Fortaleza, no Ceará, amanhã é feriado, ou as férias, né? Que você fica o tempo todo, não, nas férias eu vou fazer isso, no final de semana eu vou fazer isso. Aí quando chega no final de semana, tu não consegue se desconectar, fica no final de semana já preocupado que vai chegar a segunda-feira. Gente, por favor. Né? Então vamos tentar inserir realmente um pouquinho desse básico, né, que são os luxos que não deveriam ser luxos. É o básico que deve ser priorizado todos os dias. Os 4 pilares que a gente conversou hoje, tá? Por fim, eu quero trazer uma frase que o Mário Sérgio Cortella, ele traz, que ele fala, e que eu concordo muito, que ele diz o seguinte, deixa eu só antes da frase ler aqui. Vai enchendo um copo na quantidade e não na qualidade. Perfeito. Esse é o cenário, é um recorte do que a gente está vivendo hoje socialmente, na vida da gente, né? A gente vai se empanturrando de quantidade, e cadê a qualidade? Parece, eu até fiz um post aí ontem, coloquei aqui, você não está atrasado, teu tempo é diferente, mas às vezes é difícil a gente entender esse lugar, né? A gente literalmente vai querendo se encher porque, assim, não, mas fulano sabe isso, eu não tô sabendo falar sobre isso, e eu não sei isso, e eu preciso saber, esse curso aí lançou, eu preciso... Gente, a gente precisa entender que pratos vão cair, né? A gente não vai dar conta de todos. Então, quais que eu escolho priorizar? Isso é muito importante. E aí eu vou finalizar com a frase do Mário Sérgio Cortella, quando ele diz: nós estamos grávidos de nós mesmos.
Então, se eu tô grávida, se eu estou me gerindo, se eu estou grávida de mim, eu tô me gerindo, como é que eu tô me nutrindo? Como é que eu tô me cuidando? Como é que eu estou me educando? Que fica aí a reflexão pra vocês. Como é que eu estou me educando? O que é que eu estou priorizando? Como é que eu estou cuidando de mim? Lembra que o tempo tá passando. E a vida que a gente tem é só essa daqui. Né? Assim, pode ser que você tenha outras crenças e tudo mais. Mas nesse mesmo corpinho, nessa mesma condição que tu tá, é só essa. Né? Então, será que eu tô vivendo com qualidade? Eu tô sobrevivendo? Ou tô o tempo todo apressada demais e deixando de priorizar o que é prioridade? Tá certo? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Adorei a companhia, adorei as participações de vocês. De novo, reforço, tem a live do Essencialismo, é uma das lives que eu mais gosto, tá salvo aqui. E eu acredito que ela pode contribuir muito contigo. Então, muito obrigada, um excelente texto. Estou muito feliz de retomar o Cá Entre Nós, né? Foi muito gostoso ter tirado minhas férias, mas eu confesso que eu fico com saudades desse espaço que a gente criou, né? Desse quadro que a gente criou. E eu só não fiz lá realmente por conexão da internet, porque eu fui pensando, meu Deus, vou fazer assim no meio da natureza e não deu, né? Sem contar com a diferença do fuso horário também. Então, tô muito feliz de estar aqui de volta com vocês. Espero vocês na próxima terça-feira, tá bom? Se foi do teu agrado, se tu gostou, aproveita para compartilhar com alguém querido. Vai ficar salvo aqui agora, tá certo? Beijo, bom dia, boa tarde, boa semana, bom feriado amanhã. Obrigada, foi maravilhoso. É muito maravilhoso ter a companhia de vocês aqui. É muito maravilhoso poder contribuir, de verdade. Cheiro, cheiro. Deixa eu aumentar a musiquinha aqui. Escolhi até umas musiquinhas gostosinhas, ó. Saúde. Beijo. Fui vida entregue.